Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham a nossa live de estudo bíblico aqui pelas tardes. Não podemos fazer a live de ontem, não pude fazer a live de ontem por motivo de agenda médica e não cheguei a tempo. Hoje estamos aqui para falar sobre o tema 6 mitos acerca do perdão que você precisa tirar da sua vida, da sua mente. Bem-vindo a você que acompanha a live aqui no Brasil ou no exterior, agora em tempo real ou depois você assiste ao vídeo, à gravação, porque ela fica hospedada no Facebook por pelo menos 24 horas e você pode vê-la e pode também compartilhar com seus amigos e contatos. Bem-vindo a todos, no nome de Jesus. Bem, amigo, vamos então ao tema de hoje, amigos e irmãos, sobre o perdão, 6 mitos acerca do perdão, e gostaria de começar com a leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, versículo 25. Bem-vinda, irmã Maria de Fátima. Disse assim Jesus: "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." Palavras do próprio Senhor Jesus acerca do perdão e da oração. Perdoar é uma das bases da vida cristã. Na verdade, somos cristãos porque fomos perdoados por Deus. Ele nos perdoou primeiro, quando nos arrependemos, nos convertemos, confessamos-lhe os nossos pecados. Ele nos perdoou, nos lavou com o sangue de Jesus e continua disposto a nos perdoar. Na verdade, as recomendações e os ensinamentos bíblicos é para que evitemos toda forma de pecado, todo envolvimento com o pecado. Como escreveu bem o apóstolo João: "Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, algum de vós pecar, temos para com o Pai um advogado, Jesus Cristo o justo." É o caso de recorrer a Deus em vida, com sincero e verdadeiro, completo arrependimento, buscando o perdão de Deus, a graça de Deus para ser perdoados através do nome do Senhor Jesus. Mas também não é apenas um perdão vertical, é um perdão horizontal. Da mesma forma que a Bíblia nos ordena a buscar o perdão de Deus, também nos ordena a perdoar o nosso próximo. Jesus foi enfático ao ensinar sobre o perdão. E Jesus até mesmo colocou como uma condicional: se vocês não perdoarem as pessoas, as ofensas delas, vocês também não serão perdoados pelo vosso Pai que está nos céus. Então o perdão faz parte da caminhada, faz parte como cura espiritual, como cura emocional, como restabelecimento de relações, de relacionamentos, quando é possível e necessário. Mas existem alguns mitos, algumas ideias românticas e não bíblicas acerca do perdão. E nós queremos mencionar nesta tarde 6 destas ideias que não são bíblicas, que são míticas, né? São mitos. Vamos à primeira. Perdoar é esquecer. Não. Esquecer como agenda mental? Não. Perdoar não é esquecer, não é uma amnésia. Até porque lembrar o fato, a circunstância ou a dor, não como uma mágoa ressentida, não como um rancor, um ressentimento, mas como lição, é aprendizado, é crescimento e é um mecanismo de proteção para evitar de incorrer na mesma situação.
Não é também que vamos nos entregar a uma forma interminável de recordar as ofensas que recebemos, mas nós devemos entender que recordar, lembrar do fato, da situação, da dor que causamos ou que nos causou, pode ser um aprendizado, um crescimento e um mecanismo de proteção para que aquele erro nosso ou da outra parte não venha a ser cometido novamente. Então, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Então, veja bem, é comum a gente ouvir assim, não, eu já esqueci, não precisa nem perdoar porque eu já esqueci. Perdoar é um ato, é uma decisão, e esquecer é uma disfunção de memória, né? Embora que a palavra esquecer também pode carregar o significado de não vou mais cobrar isso, não vou mais levar isso em conta. Sim, no sentido de esquecer a dívida, de não cobrar mais a dívida, nós não vamos mais cobrar a dívida de quem nos ofendeu. Porque ao perdoarmos, nós escrevemos na nota promissória, cancelada, nula, ou paga, ou perdoada. E não temos o direito de cobrá-la novamente do devedor. Mas vamos nos lembrar do fato, da circunstância, da dor, do sentimento, da emoção que sentimos, não ficar revivendo. Mas se nos vier à tona, nos vier à memória, nós devemos tirar a única coisa que se aproveita de um erro, a lição. Ok? Então vamos refletir, o perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como nos sentimos em relação àquele acontecimento. Por exemplo, eu tenho em meu corpo algumas cicatrizes, algumas há mais de 50 anos. Tenho uma cicatriz no meu pé, aqui no meu pé esquerdo, que eu tinha 5 anos de idade. Já tem 50 anos essa cicatriz. A gente estava na bica, que é a bica d'água que havia na propriedade do meu avô, onde minha mãe, minha avó, tias estavam fazendo polvilho. E havia uma machadinha. E eu fui brincar com essa machadinha, ela caiu no meu pé e provocou um corte profundo, horroroso, que sangrou muito. Foi um Deus nos acuda. Para avó, mãe, tias, estancar aquele sangue. E claro, aquele ficou por ali mesmo e sarou lá pela roça mesmo, não buscamos um hospital. Não dói. E eu também não lembro mais da dor que senti naquele dia. Talvez por causa do grande susto que causei. Mas a cicatriz está aqui para lembrar que não deixe criança brincar com uma machadinha. E não deixe uma machadinha ao alcance de crianças. Ficou a lição. A cicatriz me lembra do fato. Mas eu não sinto, não dói mais. Assim é uma ofensa quando acontece o genuíno, o verdadeiro perdão. Bem-vinda, Cíntia, bem-vindo, irmão Helder. Bem-vindo a todos que já estão chegando aí para a nossa live. Deus vos abençoe. Vamos ao segundo mito acerca do perdão. Cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Bom seria, melhor que fosse. E bom quando é, mas nem sempre é. Como assim? Às vezes somos ofendidos e perdoamos ao primeiro momento, mas depois aquele sentimento ou ressentimento, que é ressentir, sentir de novo, volta com toda a carga. E a gente percebe então que, ou porque a pessoa não demonstrou mudança, não demonstrou arrependimento, ou porque a gente não tratou direito aquela emoção, aquela decisão de liberar perdão não foi tão profunda e sincera, volta tudo com a carga toda, com muita dor. Então precisamos perdoar de novo a mesma pessoa pela mesma ofensa. E procurar dessa vez fazer direito, por completo. Se preciso, buscar graça de Deus, ajuda de Deus na oração, no jejum, para que realmente o perdão seja feito de fato e por completo. Bem-vinda Nilva da Cruz, bem-vindo Gil Santos. Então, queridos, não é verdade que cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez. Se for necessário,
perdoe de novo a mesma pessoa pela mesma ofensa, uma vez que ela voltou novamente a doer no seu coração, e demonstrando que está bem viva ali a dor e que você não foi curado daquilo, aquilo não foi superado, ok? Então vamos considerar, ao longo da vida, precisamos perdoar certas ofensas mais do que uma vez. Você liberou o perdão, você chorou, você se alegrou com a pessoa perdoada, né? Ou chorou junto com a pessoa perdoada. E o tempo passa e o adversário de nossas almas, ele cria situações que nos tragam memórias, recordações e aviva de novo aquela dor. E a gente precisa voltar àquele ponto e tratar de novo aquele assunto e perdoar. Às vezes só entre nós e Deus, mas precisamos fazê-lo para não carregar aquilo que o escritor aos Hebreus chamou de raiz de amargura. Quando fala de raiz, lembra de árvore, não é? O que ocorre? Eu tive essa experiência desde a minha infância, vendo cortar uma mata, arrancar os tocos, pôr fogo nos tocos ou levá-los para servir de lenha na olaria ou algo assim, mas as raízes das árvores ficaram enterradas no chão. E onde pensava que estava tudo limpo, tudo organizado, de repente estavam brotando árvores outra vez, por causa das raízes que lá ficaram. O escritor aos Hebreus diz assim: e que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Então, quando fica a raiz de amargura, ela não é arrancada, ela não é extirpada, ela pode brotar e perturbar outra vez. Então é bom que o perdão seja feito de uma forma completa, mas lembrando, não é esquecer. E também pode ser que precise perdoar mais de uma vez a mesma pessoa, a mesma ofensa, ok? Terceiro mito: pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Eu perdoo, mas só perdoo uma vez, depois acabou. E você? E eu? Só erramos uma vez na vida? Contra o nosso Deus, principalmente, que está acima de qualquer pessoa humana e de nós mesmos. Só pecamos uma vez e nunca mais pecamos de novo? Só falhamos uma vez e nunca mais outra vez? Lembra que já fomos perdoados várias vezes por Deus, às vezes pelo mesmo tipo de pecado ou ofensa. E Deus, na sua misericórdia, nos perdoa. Se ele falasse assim, acabou. Desculpem, estou sem suporte aqui para o meu smartphone hoje e acabou por cair aqui, por desequilibrar. Mas vamos lá, estamos juntos, vamos prosseguir. É alguém ligando, ele vibra e cai. Vamos providenciar aqui outro suporte. Já melhoramos a iluminação, mas ainda precisamos melhorar em mais alguma coisa. Bem, amigos, então, não é verdade que pessoas que insistem no erro não merecem mais serem perdoadas. É claro que quanto mais elas reincidirem no erro, mais sem confiança, menos confiança das pessoas elas terão e menor possibilidade de voltarem a serem confiáveis, de ter as mesmas oportunidades, o mesmo espaço na vida da gente, porque são contumazes em seu erro e indignas de confiança, mas indignas de perdão. Até porque perdão não é devolver a mesma posição para a pessoa. Vamos falar disso daqui a pouco. Quando Jesus disse lá em Mateus 18, 21, 22, diante da proposta de Pedro, Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7, porque a cultura da lei judaica era até 3. 3 vezes a mesma pessoa. E aí Pedro pensou, eu pego 3, dobro, dá 6. Eu ponho mais um por minha conta, dá 7. Vai ficar top, top. Então falou Jesus, 7? Jesus falou a Pedro, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Mas na verdade o que Jesus queria ensinar
é que a gente devia fazer um contador e ir contando. Me ofendeu 1, 2, 379, da próxima vez agora acabou. Aí a pessoa ofende de novo 490 vezes, fala, ó, de agora em diante eu não preciso mais perdoar essa pessoa, porque ela já estourou a sua cota, já atingiu o seu limite. Será que é isso? Óbvio que não. Jesus usou aqui, ele empregou um recurso de linguagem chamado hipérbole, que é quando uma expressão ela é levada ao máximo do exagero para dar a ideia de grandeza que se quer. No caso, mostrar, olha, é perdoar, mas perdoar muito, 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 Pedro, até aprender a perdoar. Porque quando eu tiver perdoado cada pessoa 490 vezes no dia, eu terei aprendido a perdoar, perdi a conta e já acostumei a perdoar. Então Jesus não estava falando de um limite, mas mostrando que o limite é tão alto que é maior até do que a pessoa consegue nos ofender num dia, né? Então, vamos pensar bem. Nós não merecíamos perdão. Deus nos perdoou pelo seu amor e pela sua graça. Então, como nós podemos negar o perdão a alguém dizendo que ela não merece porque já errou muitas vezes? É porque ficamos com medo, pensando, por causa de um outro mito que vamos falar daqui a pouco, que perdoar é restaurar a pessoa a toda a liberdade, confiança e acesso que ela tinha na nossa vida. Inclusive a amizade verdadeira, a confiança completa. O que também não é verdade, mas não vamos falar disso agora não. Daqui a pouco a gente fala. Vamos aqui dar boas-vindas a todos que estão chegando. Bem-vindos, Deus vos abençoe. Obrigado pela companhia nessa tarde. O quarto mito é: perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu. Entendeu aí? Perdoar significa voltar a ser amigo de quem me ofendeu. Isso é mito, não é verdade. Amizade pressupõe confiança. E confiança não é um botão que você aperta e automaticamente ela vem ou ela vai. Confiança é um processo, é um investimento, é um risco. E tem uma frase que não é versículo da Bíblia, mas é uma frase interessante que ilustra bem o que estou falando, que é: confiança é como café. Uma vez que ele esfria, você pode aquecê-lo novamente até fervê-lo, até borbulhar, e ele vai ficar muito quente, mas nunca mais terá o mesmo sabor. Por isso é muito importante sermos autênticos, sinceros, leais nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, na palavra dada, naquilo que afirmamos, para não minar a tão importante confiança. Porque a ofensa, de certa forma, é uma quebra de confiança. Alguém confiou que eu ia me portar e agir ou reagir com ela de uma maneira, e eu me porto de uma forma avessa, contrária àquela esperada. Houve uma quebra de confiança. E então, para perdoar significa que tenho que ser amigo novamente daquela pessoa? Não. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Perdão é perdão, amizade é amizade. E se for um irmão da fé, um irmão da igreja, significa que eu vou ter o mesmo nível de intimidade e amizade com ele? Não. Tenho comunhão em Cristo? De fato, se ele estiver em Cristo, você tem comunhão com ele, porque a nossa comunhão é com Cristo. E é em Cristo que nós temos comunhão uns com os outros. Mas o relacionamento, se não há mais confiança, ele precisa ser mantido a uma distância segura, o suficiente para você não ser de novo prejudicado, mas nem tão longe também que significa que você é inimigo daquela pessoa ou que não compartilha a fé e a obra da graça que há nela e há em você. Não. Então é uma cautela, não é uma inimizade. Talvez alguém está assustado ao ouvir um cristão falar tal coisa, mas é a verdade. É verdade. Confiança não se exige e nem se impõe, se conquista. E é claro, quando alguém nunca me
decepcionou, nunca me enganou, nunca mentiu para mim, nunca me traiu, eu já vou predisposto a confiar nele desde o começo. À medida que eu vou conhecendo, essa confiança só vai aumentando. Mas uma vez que essa pessoa traiu a confiança, vai demandar atitude, tempo e perseverança da parte dela também, para que possa voltar ou não um nível de confiança no relacionamento, ou até um relacionamento, ok? Então, perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu? Não. Principalmente quando é uma ofensa de ordem moral, pública, escandalosa, financeira, né? Que envolve inclusive agressão sexual. Você perdoou a ofensa, não quer dizer que você está restaurando aquela pessoa à mesma posição que ela tinha na sua vida. Isso não é obrigatório. Graças a Deus que a palavra de Deus não nos impõe tal encargo, pois são muitas as situações de ofensa e de perdão. E seria o nosso Pai Celestial, que nos conhece, exigir tanto de nós que nós não pudéssemos cumprir sem ficar nos machucando de novo. Já pensou o caso de uma adolescente, de uma criança, de uma pessoa que sofre abuso sexual em família, e ele é conduzido pelo Evangelho a perdoar o ofensor, a ofensora. Mas será que ele tem que conviver, ser amigo e dar espaço e permitir que aquela ofensa se perpetue, se repita na vida dele por tantas e tantas vezes? Claro que não. Claro que não. A palavra de Deus não nos impõe tal jugo, ok? Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão não implica em uma reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão são o diabo, seus demônios e o pecado, a nossa carne, e não o outro. Mas se eu não sou inimigo, também não significa que eu sou amigo, amiguinho, chegado de novo. Ontem ele me sacaneou, me ofendeu, me traiu, e à noite a gente reconciliou, hoje eu estou de bem, amanhã ele faz de novo a mesma coisa. Não é assim, amigos, queridos. Não tem que ser dessa forma, ok? Quinto mito. Para eu perdoar o outro, ele tem que vir me pedir desculpa ou perdão. O ideal é que isso ocorra, porque fica menos difícil, não é? Ao menos para mim, na minha experiência pessoal, é assim. Porque quando a outra parte reconhece o seu erro e vem pedindo desculpa ou perdão, significa que uma grande parte do processo já foi concluída. Consciência do erro, humilhando diante de quem ofendeu para receber perdão. Mesmo assim ainda não é fácil, mas é menos difícil. Até porque Jesus falou, se o teu irmão tantas vezes no dia pecar contra ti, vier a ti dizendo, perdoa-me, perdoai-o. Jesus não falou, vai atrás dele, procurando ele para reconciliar e tal. Embora o amor, a graça, a misericórdia no coração de um servo, de uma serva de Deus possa até capacitá-lo a fazer isso, no entanto, não é isso que a Bíblia ordena. A Bíblia ordena perdoar, tá? Mesmo que a outra pessoa não peça desculpa, né? Agora, quando a outra pessoa reconhece e pede desculpa, tudo se torna menos difícil. E o processo também ele é encurtado. Ele ocorre muito mais rapidamente, o que é geralmente satisfatório para as duas partes, tanto para quem perdoa, não ficar carregando a mágoa, a dor, o ressentimento, como também para a pessoa que ofendeu ficar carregando a culpa, o isolamento, as consequências da culpa, porque a ofensa ela gera consequências para quem cometeu por causa da culpa, e ela também gera consequências para quem está ofendido por causa da carga, para não dizer descarga emocional, que isso já traz em si, ok? Então o outro tem que pedir perdão? Olha, para ele ser perdoado, para ele se sentir perdoado, saber que foi perdoado e gozar as bênçãos do perdão, ele tem, e é melhor que o faça rapidamente. Mas para mim, gozar as bênçãos
de me livrar do fardo, da mágoa, da ansiedade, da angústia, da ofensa, quanto mais rápido eu conseguir perdoar, mais rápido eu vou me livrar desse fardo fedorento e pesado do ressentimento. E o sexto e último mito: perdoar é algo que eu preciso e posso fazer sozinho. Tem ninguém mais nessa história, é só eu. Não é verdade. Nem tudo a gente pode fazer sozinho. Mesmo as pessoas mais hábeis, mais capacitadas do mundo, elas precisam de pessoas. O médico tem que ir no médico. Chega um tempo que o advogado precisa de um advogado, o dentista vai no dentista, o barbeiro vai no barbeiro, o pastor vai no pastor. Não é assim? E quanto mais na vida cristã a gente vai caminhar sozinho, a Bíblia diz que somos membros uns dos outros, que nós devemos comunicar com os santos, quer dizer, com os nossos irmãos na fé, nas nossas necessidades. Então, de repente, lidar com a dor, com o ressentimento, com uma ofensa profunda, avassaladora, requer que a gente busque a ajuda de outra pessoa. Geralmente, o recomendado é procurar a ajuda de uma pessoa que seja neutra naquela situação, que não seja uma parte envolvida profundamente nem comigo ou com a outra parte, e de preferência que seja um líder cristão, um líder da igreja, uma pessoa com maturidade cristã suficiente para nos ajudar a lidar com a situação, nos orientar, quem sabe até intermediar aquela questão. Uma pessoa que consiga ser isenta, que seja idônea, que seja discreta, que seja ética, que seja espiritual para ajudar a encaminhar a tratativa do assunto. Mas não é verdade que perdoar é algo que eu precise fazer sozinho. É claro, a liberação do perdão está dentro de mim, outro não o fará em meu lugar, mas pode me ajudar a fazê-lo, pode me ajudar a até ver os fatos por uma ótica diferenciada, com mais compaixão, a me lembrar o valor e a importância daquela pessoa para Deus, para a família dela, para mim. Quantas e quantas situações já não foram contornadas, porque a pessoa de cabeça quente, já prestes a fazer uma besteira, recebeu uma mão fria, uma mão fresca na sua cabeça, ajudando ela a pensar melhor, a refletir melhor e evitar um ato extremado, um ato de desespero, um ato de vingança, um ato tresloucado que poderia, ao invés de arruinar uma vida, arruinar muitas vidas. Por outro lado, também devemos ser pacificadores. Quando alguém estiver em discórdia, em ressentimento contra outrem, nós devemos sempre agir como pacificadores e não como quem estimula a violência, estimula o ressentimento, a vingança. Isso não é de Deus, isso não procede do Pai, não é fruto do Espírito, é obra da carne. Então, você já tentou levantar um objeto muito pesado? Você tentou carregar e não deu conta? Um carro, por exemplo, um carro enguiçado. Já teve que lidar com um carro num lugar plano ou até ladeira acima, sozinho? E é perigoso você tentar empurrá-lo e ele voltar e passar por cima de você, como já aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Mas se ajunta um grupo de companheiros, de pessoas dispostas a ajudar, as pessoas vão rindo, conversando, dando gargalhada, empurrando o carro, porque é um peso dividido. Assim também quando estamos carregando uma carga de ressentimentos, de amargura, de ofensa profunda, cruel, e somos ajudados, somos apoiados. Agora é claro, queridos, atenção, vou tirar até o fundo aqui para você ouvir melhor o que eu vou dizer. Ao passar por uma situação de ofensa, de rancor, de discórdia, da imensa necessidade de perdoar alguém, tome cuidado para não compartilhar com qualquer pessoa. Porque ao invés de resolver um problema, você vai ter 2 ou 3. Cuidado, precisa ser uma pessoa com ética, com discrição, com moderação, com autocontrole e com
de boa mente, que realmente queira ajudar de verdade, sem atrapalhar ou piorar a situação. Porque se não for assim, é melhor nem pôr mais ninguém na história. Mas também há situações que não podemos resolver sozinhos e precisamos da ajuda de alguém, ok? Então, para concluir, já estamos terminando. Não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa, tá? A pessoa pode multiplicar aquela conversa e parar nos ouvidos de quem ofendeu e ainda gerar dor maior, gerar uma contenda maior, tá? E para concluir essa live dessa tarde, que agora a gente procurando fazê-la mais curta, né? Estamos aí com meia hora. A falta de perdão é como um veneno. A gente toma veneno esperando que o outro morra? Não, quem toma veneno é que vai morrer, né? Então, o ódio, o rancor, o ressentimento, ele faz mal para a gente. Às vezes a outra pessoa não está sentindo o que nós estamos sentindo, né? Ela às vezes nem tem uma consciência plena, profunda, exata, completa da ofensa que causou. E Jesus falou, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só você e ele, só você e ela. Repreende-o, fala, olha, irmão fulano, eu estou ofendido com você por causa disso, daquilo e daquilo outro. Se te ouvir, se ele te escutar, e portanto pedir perdão, reconciliar, ganhaste a teu irmão. Não é nem ganhou a questão, ganhou o irmão. Se não ouvir, leva consigo 2 ou 3 testemunhas. Se ainda não ouvir a estas testemunhas, dize-o à igreja. E se ainda não ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano, ou seja, como alguém que não é nem da família da fé. Só então, nessa 4ª instância. Mas o fato é o seguinte, busque resolver no que depender de você. A palavra de Deus diz assim, no que depender de vós, ou quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Lembrando que paz não é amizade, até porque nem sempre amizade é paz, né? Tem amizade que não é de paz. Porque a falta de perdão nos tira a alegria, nos impede de viver a vida abundante que Deus tem para que vivamos. Então, vamos lembrar, primeiro, perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Segundo, a mesma situação pode ter que ser perdoada mais de uma vez, talvez várias vezes. Terceiro, não existem pessoas que não merecem perdão. É claro que você deve estar se lembrando de alguém que apareceu numa reportagem por um crime brutal e hediondo, e alguém fala, isso aí não tem cura, não tem conserto, isso aí é só uma bala na cabeça, é só 7 palmos de terra por cima, e etc e tal. São os desejos naturais da carne, de vingança, de justiça própria, mas seja para coisas horrendas ou até coisas a menos, não existe alguém que não... De novo, vamos até manter aqui assim agora que talvez fica mais fácil, né? Em quarto lugar, perdoar não significa que você tem que ser amigo do outro, amiga da outra vez. Ter o mesmo nível de confiança, o mesmo status de relacionamento. Não, você não é inimigo, você não ressente, não vai ficar mais alimentando a mágoa, a dor, o ressentimento. Mas também não significa que obrigatoriamente você tem que ser amigo, amiga daquela pessoa. Ok? Bem-vinda Elisângela Ramos, irmã Eide aí em Bruxelas, na Bélgica, irmã Deja Vinhal, quem mais está conosco aqui? O Fábio, lá de Trindade, Odília Carolina, enfim, todos os irmãos e amigos que nos acompanham nessa tarde. Recapitulando, perdoar não é esquecer. Segundo, a mesma situação pode ter que ser perdoada mais de uma vez. Terceiro, não existem pessoas que não merecem perdão. Na verdade, existem pessoas que não se arrependem. E também tem pessoas que não perdoam. Quarto, perdoar não significa que você tem que se reconciliar com o outro e ser amigo, amiga dela, tá? E quinto, a outra pessoa não precisa de pedir perdão para você perdoar.
Você pode perdoar sem que ela peça perdão. Por exemplo, lá na cruz do Calvário, pregado na cruz, antes de morrer, Jesus rogou ao Pai: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E de fato não sabiam. E se Jesus fosse esperar que eles se arrependessem, não os teria perdoado. Eles podem ter sido condenados e estarem eternamente condenados por outras coisas, mas por aquele pecado, Jesus os perdoou. Também quando Estevão estava sendo apedrejado, mesmo sem ser procurado para pedir perdão, ele pediu ao Senhor Jesus que perdoasse os seus algozes, aqueles que o apedrejavam, dizendo: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. E eles então terminaram de matá-lo. Ainda bem que Estevão perdoou logo, né? Porque senão não teria oportunidade de perdoá-los. Não teria outra oportunidade de perdoá-los. E em sexto lugar, você não precisa lidar com o perdão sozinho. Você pode buscar ajuda capaz, ajuda idônea, de alguém que seja maduro, madura na fé, que tenha idoneidade, não apenas idade, mas idoneidade, que tenha ética e que tenha interesse em te ajudar, para te ajudar a superar os estragos que uma mágoa, um ressentimento, uma ofensa pode causar. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe no nome de Jesus. E eu gostaria de orar com você nessa tarde, pedindo que Deus ajude, que você, se porventura alguém que me ouve está vivenciando esta situação, está passando por esta fase da sua vida, que você receba graça de Deus, ajuda do Senhor para superar e para vencer e conseguir perdoar, para que você também seja perdoado, seja perdoada pelo nosso Pai Celestial. Amém? Vamos orar? Nesse momento eu convido você a participar comigo desta oração. Vamos juntos falar com Deus? Deus eterno, em nome de Jesus eu te apresento nessa tarde as nossas vidas, a minha vida, que tantas vezes precisei da graça do Senhor para perdoar, para liberar perdão sobre aqueles que me ofenderam, que traíram a minha confiança, como também quantas outras mais vezes eu precisei da graça e da misericórdia do Senhor para me perdoar pelos pecados cometidos, pelas ofensas praticadas contra ti ou contra o meu próximo. E nesta hora da tarde, Senhor, eu peço que esta palavra que foi ministrada, ela possa alcançar esse coração que precisa liberar perdão, que precisa ser curado da ofensa, do amargor, e também por esta vida que precisa ter coragem de reconhecer o seu erro e buscar a parte que ofendeu para pedir perdão, para se consertar, Senhor, antes que seja tarde, antes que se ponha o sol sobre a ira. Oh Deus, nessa tarde, cura vidas que estão ouvindo essa live, que precisam ser alcançadas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para liberar perdão, para serem saradas, para que também continuem tendo acesso à graça do Senhor, ao amor do Senhor, ao perdão do Senhor sobre suas vidas. É a minha oração nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos e queridas, amanhã, por este mesmo horário, estaremos juntos aqui para mais uma live de estudo bíblico. Eu continuo insistindo em pedir-lhe que mande a sua sugestão de tema, a sua pergunta de natureza bíblica sobre a vida cristã, que me facilitará bastante no preparo, na escolha de um tema para a ministração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Até lá.